Olá, gente querida, mais uma vez o Fala Tati Podcast no ar. E desta vez recebendo uma pessoa maravilhosa, um profissional que desenvolve um trabalho muito importante dentro do desenvolvimento humano. O nome dele, Felipe Mauri. Ele é graduado em Psicologia Clínica e em Psicologia Escolar e Educacional. Iniciou sua trajetória acadêmica muito cedo. Entrou na faculdade aos 16 anos e se formou aos 21. Nossa, que inspiração! Durante os 5 anos de graduação, viveu uma atuação de destaque ao ser responsável pelo serviço de psicologia aplicada da própria faculdade, experiência que contribuiu de forma decisiva para a sua formação profissional. Com vocês, Felipe Mauri. Agradeço pelo convite, Tati, muito bom estar aqui. É uma honra, na verdade, inenarrável estar com você para que a gente possa desenvolver e discorrer sobre tópicos tão intensamente importantes a essa grande parte da população que vive em contextos como os contextos da neurodiversidade. Então, será um prazer estar com você aqui hoje. Acredito que nós possamos trazer um conteúdo muito rico e aprofundar este conteúdo de modo a apresentá-lo para pessoas que, em muitas instâncias, podem ter mais dificuldades do que nós em acessar esse conteúdo. Bem, o agradecimento é todo meu, né? Eu me sinto honrada em lhe receber aqui. Tenho certeza que todo o processo vivido até então da sua trajetória acadêmica, profissional, irá agregar valor à vida das pessoas, que é a proposta do Fala Tati Podcast, né? Que é inclusão sem fronteiras. E você trabalha com a neurodiversidade, atua no dia a dia com a neurodiversidade. E a gente vai trabalhar muito essa temática aqui durante o seu momento no Fala Tati Podcast. Esse é o digital que eu acredito, Tati. É o digital que se organiza para levar conhecimento às pessoas. É o digital muitíssimo bem produzido por você, inclusive no contexto do Fala Tati Podcast, em que nós utilizamos desse espaço para que as pessoas possam encontrar facilitações e recursos, instrumentos para lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, estou ansioso, estou muito animado. Vamos começar, então. Vamos começar as perguntas, né? Porque é impossível estar diante de você e não tentar extrair o máximo do seu conhecimento, né? Será um prazer. Vamos lá, meu querido. Felipe, você entrou na faculdade muito cedo, aos 16 anos, né? O que te levou a escolher a psicologia tão jovem? Essa é uma excelente pergunta, na verdade. Eu fui, em alguma instância, influenciado por uma tia minha que, à época, residia comigo. Estudava psicologia também. Um abraço, Josiane. Ela foi uma grande inspiração, uma grande influência. E muito precocemente eu comecei a estudar o que é a base da psicologia, né? Sim. Então, acredito que meu domínio sempre foi a inteligência filosófico-existencial, humanista, enfim. E neste processo eu caí de cabeça nos estudos do funcionamento humano, da mente humana. Meu interesse sempre foi compreender mais, entender mais. E, através da minha compreensão, auxiliar pessoas. Acredito que eu possa me definir como uma pessoa que se importa com resultados, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E atribuo, inclusive, muito do meu sucesso na minha prática clínica também a essa busca por permitir que o meu trabalho seja... Eu entendo que quem busca, na verdade, meu trabalho está buscando acessar mais qualidade de vida, mais saúde mental. Então eu me importo com o resultado porque entendo que é o resultado que levará isso às pessoas. Entendo que a psicologia é um recurso, é um instrumento para ajudar pessoas a alcançar mais qualidade de vida e, de fato, viver uma vida com mais bem-estar e com mais sentido. Muito interessante o que você falou, o que você nos trouxe. Eu costumo dizer que eu me defino como uma buscadora. Sim. Nós somos seres em processo de desenvolvimento constante. Verdade. Né? Como educadora, especialista em educação, terapeuta ABA, eu preciso sempre estar buscando me aperfeiçoar para melhor oferecer a quem me procura. Verdade. Então, eu vou até compartilhar com você uma conquista importante dessa semana, né? Que eu consegui a aprovação no
um mestrado em especialização em aba internacional. Que maravilha, parabéns. Muito obrigada. E eu nunca canso de aprender, porque eu nunca vou parar de ensinar. Isso para mim é fundante, entender que o estudo ele precisa percorrer a nossa vida ao longo de todo o processo. Sim. Né? Nós precisamos o tempo todo estar estimulando esses neurônios que não param de produzir. Verdade. Né? E quando a gente paralisa e estagna, a gente entra numa zona de conforto que normalmente nos leva a estados ou de ansiedade extrema ou de depressão. Verdade. Que é algo que a gente também vai trabalhar e conversar um pouquinho. Sim, tá? Vamos lá. Felipe, você passou por uma experiência bem incomum ainda na graduação, sendo responsável pelo serviço de psicologia aplicada da própria faculdade. Sim. O que essa vivência te ensinou que nenhuma sala de aula ensina? A prática ensina muito, não é, Tati? Muito. Eu talvez possa definir que o conteúdo mais rico dessa minha experiência foi a prática do acolhimento. Então, nesse processo eu tanto aprendi a organizar processos, quanto aprendi a cuidar também na prática. Então, estar desde o primeiro período de uma graduação, cuidando de pessoas, acolhendo pessoas, estando, digamos que, no front do cuidado de pessoas, trouxe repertório. Basicamente, me ajudou a construir repertório para conseguir ver, eu diria que talvez acessar aquilo que o outro não diz, não apenas o que está explícito, mas especialmente aquilo que está implícito, aquilo que o outro, por vezes, tem dificuldade para comunicar, tem dificuldade para transmitir. Verdade. Então, acessar esse olhar cuidadoso e ser capaz de compreender que diferentes pessoas vão estar carecendo de diferentes formas, tipos, perfis de cuidado. Acredito que isso tenha sido o que eu tenha conquistado de mais rico neste processo. A experiência profissional, ela nos traz uma segurança, né, na atuação que poucas pessoas conseguem entender. Sim. Muitos que se especializam, terminam uma graduação e começam a fazer especializações, focam na teoria e não entendem o quão importante e fundamental é a prática, é estar no front, entendendo o processo de forma aprofundada, né? Porque a prática te aprofunda. Você consegue entrar dentro das questões. Eu tenho 30 anos de caminhada percorrida dentro da educação. E eu falo para você, a prática, ela me traz a coragem de fazer diferente. Eu penso em tudo que eu já caminhei, eu penso em tudo que eu já vivenciei e eu começo a desenvolver projetos a partir dessa prática. Eu percebo esse ponto de similaridade, na verdade, entre nós. Acredito até que, em grande instância, foi o que, em um primeiro momento, nos vinculou, que é... Você parece ser uma pessoa do enfrentamento. Eu acredito que... Está me analisando, Felipe. Acredito que com todos os projetos que eu observo, que eu acompanho, que você desenvolve, você seja uma pessoa que gosta do novo, que se interessa pelo novo, pela nova prática. Acredito que você também compreenda que o novo nos traz repertório. Ele nos ajuda a construir uma perspectiva até mesmo profissional, entrando no aspecto do empreendedorismo, enfim. A gente consegue desenvolver novos olhares, novos caminhos, novas formas. Novas conexões. Novas conexões. Acessa pessoas com talvez um pouco mais de facilidade do que quem neste processo se inibe, evita, né, em alguma instância tenta não se expor, busca não se expor. E é o que você disse. Por mais que essa não exposição, no curto prazo, traga algum alívio para o sujeito, porque aí ele evita a ansiedade da exposição, ele evita a angústia, muitas das vezes do desconhecer. Sim. Nós não temos todas as informações. É verdade. Mas a longo prazo ele tem também um prejuízo. Não ter vivido essas experiências, não ter encontrado esse sentido e neste processo não ter construído esse repertório. É a socialização, né? Sim. A socialização, principalmente para os adolescentes, é algo que eu trabalho muito, essa integração social, porque hoje vivemos em uma sociedade muito individualista, solitária, né? Eles estão vivendo em processo de eremitas, né? Eles estão conseguindo conviver pouco com a coletividade e
se isolando cada vez mais do mundo real, por conta das questões virtuais, que estão afogando os adolescentes dentro dessa perspectiva, né, de viver a vida. Eu entendo que a tecnologia, ela também, especialmente através das mídias sociais hoje, constrói algumas, ela elabora e formula algumas narrativas sociais que os jovens acessam muito precocemente. E nos últimos anos o movimento individualista cresceu muito. Muito. Então, até mesmo as conclusões que se alcança através de postagens, o que se produz digitalmente, volta-se muito para o autocuidado, de modo a, por vezes, desconsiderar o coletivo. Então, sim, eu preciso, por exemplo, me priorizar, cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, evitar ambientes que venham a propiciar a perda de uma qualidade de vida. Mas nesse processo eu não posso deixar também de me importar com o próximo, não posso fazer com que isso me faça acreditar que eu possa ser autocentrado. Eu preciso ter um olhar voltado para o coletivo. Sim. Então, isso é empírico, né? É ciência empírica. Quanto mais você tem boas relações e constrói boas relações ao longo da vida, maior a tendência a ter uma boa qualidade de vida no longo prazo. Exatamente. Nós somos seres emocionais e seres relacionais. Somos animais sociais. Somos animais sociais. E é muito importante a gente trabalhar com os adolescentes esse olhar de convivência e compartilhamento. Eu, dentro do meu trabalho, que tem foco no desenvolvimento de potencialidades, eu olho muito o ser. Sim. E eu tento trazer esse olhar humanizado para eles também, promovendo integrações em conjunto. Eu faço intervenções externas com adolescentes. Ontem, inclusive, eu vivi uma experiência linda. Eu consegui aproximar 2 meninas que não têm amizades e elas se deram super bem dentro do consultório. Nasceu uma amizade ali. Incrível. E a gente vai conseguindo, aos poucos, agregar esse grupo. Você sabe que eu tenho essas experiências com eles, externas, com foco no desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento da integração social. Sim. E funciona, Sim. funciona. E eu falo aqui para os meus amigos, psicopedagogos, especialistas em educação, que atuam com jovens, tentem promover mais momentos de integração entre eles. Deu certo comigo, pode dar certo com você. E aqui a gente quer compartilhar experiências exitosas, experiências que possam agregar ao seu trabalho profissional de educação, ao seu trabalho psicopedagogo, ao seu trabalho psicólogos. Então, fica aqui a minha contribuição através dessa experiência compartilhada e espero que mais pessoas se inspirem a fazer isso, né? Os atendimentos em grupo, atendimentos unindo adolescentes em rodas de conversas, em saídas estratégicas. Eu acho que isso pode trazer resultados no futuro bem positivos. Acredito, Tati, você provavelmente também já alcançou essa conclusão que o repertório clínico comum nos procedimentos terapêuticos aqui no Brasil frequentemente fazem com que os procedimentos e os recursos sejam isolados a um contexto clínico não expositivo. Sim. Nesse processo nós precisamos encontrar formas, encontrar caminhos, encontrar meios, e acredite, esses meios não estão tão distantes assim de nós, de levar esses adolescentes, esses jovens, a experiências que modifiquem a maneira como eles se relacionam com eles mesmos e com o mundo. Muitas das vezes, na psicologia, por exemplo, em um acompanhamento individual, nós vamos ter a limitação ética e técnica. Sim, de compreendo. Não expor o paciente a outros pacientes dentro do contexto clínico, né? Isso apenas poderia ser desenvolvido num contexto, numa modalidade grupal. Mas isso não nos impede, por exemplo, de ajudá-lo a estruturar um plano de ação para que ele acesse novos ambientes, conheça novas pessoas, Perfeito. desenvolva novas relações. Perfeito. Então, estruturar isso e ajudar, como eu disse no início do podcast, né, do episódio de hoje, ajudar o paciente muitas das vezes a ver aquilo que ele mesmo ainda não consegue enxergar. Acessá-lo de modo a identificar as potencialidades que muitas das vezes ele próprio não identifica. Por um conjunto de fatores como suas próprias experiências de vida, as vivências muitas das vezes reforçadoras de crenças disfuncionais. A gente precisa encontrar mecanismos e formas de modificar essa estrutura que conduz o sujeito muitas das vezes a uma autopercepção negativa. Comportamentos disruptivos, né? Sim, exato.
muitas das vezes o comportamento disruptivo, na maior parte das vezes, ele não é a questão. Ele é, digamos que, o produto da questão. Ele é a resposta à questão. Sim. Ele não é a causa. Compreende? Sim, compreendo totalmente. Então, neste processo, nós não podemos nos limitar apenas a psicoeducá-los, por exemplo, de modo a que eles compreendam termos técnicos e entendam, até mesmo em alguma instância, o seu próprio funcionamento. A gente tem esse passo inicial de ganho de consciência que é fundamental, mas nós precisamos também conduzir esse sujeito a novas experiências mais adaptativas, conclusões mais adaptativas sobre o mundo e sobre si. Felipe, perfeita a sua colocação e me fez aqui me promoveu uma reflexão do quão importante é a psicologia dentro dessa equipe multidisciplinar que acompanha o indivíduo, não só o adolescente, mas a criança, o pai da criança, o adolescente e a família como um todo. Eu defendo muito a terapia como um suporte essencial na vida de todas as pessoas. Eu, por exemplo, faço às 9 da noite online, porque eu não abro mão desse momento de autocuidado. Sim. É um momento que o meu psicólogo está me ouvindo, mas eu também estou me escutando. Então, é sensacional. Eu admiro muito todos os profissionais da psicologia. Eu honro a função de vocês, o trabalho de vocês. E eu realmente acredito que esse trabalho associado aos outros profissionais que acompanham essa criança atípica ou neurodivergente faz toda a diferença, né? É muito importante a gente entender que cada profissional ele é um tijolinho nessa construção do desenvolvimento humano de cada indivíduo. Digo em nome da classe que a recíproca é verdadeira. A gente entende perfeitamente o papel e o lugar de cada modalidade terapêutica. Respeita muito esse espaço e acredita que quanto maior for a colaboração, maior será o resultado também. E o trabalho em parceria, né, Felipe? Sim. É muito importante. Eu tenho trocas com os psicólogos que acompanham as minhas crianças, né, e os meus adolescentes, como você. Você é um deles, né? Sim. Já estive no seu consultório para trocar sobre um adolescente que você acompanha. Sim. E foi incrível, né? Tivemos uma conexão imediata e foi dali que partiu, na verdade, a minha motivação em te convidar para estar aqui. Sim. Foi muito bom, achei você muito assertivo, achei você muito focado, inteligente e sério no trabalho que você desenvolve. Porque nós precisamos de profissionais que sejam realmente comprometidos com o que fazem. Sim. Eu levo, de fato, o meu trabalho com muito comprometimento e muita responsabilidade. Acredito, inclusive, mais uma vez, que foi um dos aspectos, uma das características que nos vinculou. Eu identifico essa mesma responsabilidade em você. Isso está não apenas no que você verbaliza, né, mas no que você transmite, no que você constrói, na identidade que possui. Então, eu, de fato, acredito que somos responsáveis em alguma instância pelo processo de cada um dos pacientes, dos clientes que nos buscam, e somos responsáveis em alguma instância por produzir a eles algum bem-estar, algum acesso à qualidade de vida. Você estava falando sobre o coletivo, eu estava pensando como isso surge tão marcadamente na maternidade, na neurodiversidade, por exemplo. Esse é um aspecto inegável. A gente entende que a rede de apoio talvez seja o fator mais fundamental para mães de crianças neurodivergentes, pais também, né? A gente fala da maternidade na neurodiversidade, mas a paternidade também, sem sombra de dúvidas, está neste mesmo lugar. E precisa desse olhar. Sim. Eles clamam por isso. Sim. Eles clamam por isso. Eu tenho um encontros sazonais que eu promovo no consultório com as mães, que é um projeto que eu desenvolvo paralelo chamado Quem Cuida de Quem Cuida. Sim. Porque eu incentivo nesses encontros com as mães do meu consultório a integração entre elas, um momento de network para elas trocarem informações sobre os trabalhos que elas desenvolvem. Sim. E sempre levo um psicólogo para poder palestrar, ofereço música para elas numa manhã gostosa, com café da manhã, sem os filhos, Sim. porque é o momento delas. Sim. E aí, esse ano passado, 2025, eu recebi vários questionamentos dos pais.
eles falaram assim, tia Tati, só mãe e pai, eu também sou pai atípico, eu também quero o meu momento. Sim. E eu achei incrível, né, eles reivindicarem esse momento para eles também. E eu falei assim, eles têm razão, por que eu só estou acolhendo as mães? Os pais atípicos também precisam desse olhar carinhoso. Verdade. E aí veio a ideia de fazer um jantar terapêutico. Eu juntei o casal e eu dei um Vale Night terapêutico para os pais. Que legal. Foi incrível. Eles tiveram um momento de jantar com música e sorteios e dinâmicas durante esse processo. E eles ficaram tão felizes, integrados, conversando, leves, que surgiu um pedido. Paz-me. Eles me pediram para organizar uma viagem para o grupo. Com as crianças. Que legal, que e inovador. todos os pais atípicos, reunidos, atípicos e não atípicos, né? Uma dor compartilhada é uma dor, em alguma instância, também reduzida. É verdade, Felipe. A gente entende que quando encontramos pessoas que vivem situações similares, que já vivenciaram experiências similares, a gente, nesse processo de identificação também, sana um pouco a nossa própria dor. Então, o coletivo tem um poder gigantesco. Um poder gigantesco, assim, de acolhimento mútuo, né? Exato. De olhar para os pares. Um dos maiores sofrimentos da vivência da maternidade ou da paternidade na neurodiversidade é a dificuldade para tolerar a ambivalência emocional, né? Essas pessoas estão, muitas das vezes, expostas a se sentirem culpadas, a se sentirem insuficientes, a sentirem que não estão dando conta. Pouco acolhidas. Muitas das vezes, de fato, elas estão exaustas, elas estão muito cansadas. Então, quando a gente fala sobre medidas efetivas no contexto da neurodiversidade, a gente precisa pensar em rede de apoio, a gente precisa pensar em pessoas que essas famílias, por exemplo, conheçam e, de fato, que possam estruturar um bom vínculo, que transmitam a segurança de que, olha, o meu filho poderia ficar com essa pessoa, ele poderia estar com ela sem que eu precisasse me preocupar. Perfeito. Porque qual é a experiência da maior parte desses pais? Eles deixam o filho, por exemplo, na escola, mas eles estão atentos ao celular o tempo todo, tensos. Eles deixam na terapia, mas eles estão tensos. Algo pode acontecer, meu filho pode se machucar, meu filho pode ferir outra pessoa em uma crise disruptiva, por exemplo. Nesse processo, estruturar o coletivo para que essas pessoas se vejam também na dinâmica da interação com o outro e vejam, olha, o outro também se sente insuficiente. O outro também ama profundamente o próprio filho, mas nesse processo ainda se sente extremamente cansado e isso é perfeitamente normal. Compreensível. E realmente, de fato, eu vivo isso na prática, né? Sim. Porque o vínculo construído com as famílias e com as crianças me torna uma rede de apoio. Sim. E durante a minha viagem, em dezembro, eu recebi várias ligações. Tia Tati, volta quando? Tia Tati, volta quando? Eu falei assim, gente, deixa eu descansar um pouquinho, por favor. Eu preciso recarregar as baterias. E elas estavam muito aflitas. Por quê? As mães, quando confiam, elas deixam o filho e aquele momento para elas é um momento produtivo. Sim. Porque ela está despreocupada. Ela sabe que a sua criança, o seu adolescente está diante de um profissional que consegue dar conta, né? Que faz o atendimento e que consegue deixar aquela criança regulada. Uhum. Então, isso é essencial e faz a diferença durante os meus atendimentos. Os pais se sentem tão seguros que autorizam as intervenções externas. Porque sair com uma criança atípica, Felipe, é no mínimo desafiador. Né? Andar pela cidade com uma criança atípica, como eu faço nas intervenções externas, é no mínimo desafiador. Exige muita responsabilidade. Levar 15 crianças neurodivergentes para um cinema é muito desafiador. Mas eu acredito que a autonomia precisa ser trabalhada. Sim. Eu só consigo entender evolução nesse processo neurodivergente com experiências de socialização reais. Entendo. As crianças precisam viver experiências para furar bolhas.
E os pais estão entendendo isso. Pais que não levavam seus filhos em restaurantes com medo de crise, com medo de comportamentos inadequados, com vergonha, né? Porque passa por essa questão também. Sim. Das pessoas não entenderem que o filho é autista e julgar o pai atípico, sim, julgar a mãe atípica. Por favor, não façam isso. Eu já pedi em outros momentos aqui, entendam que essas famílias, elas passam por um processo muito difícil e doloroso. Elas também estão se acostumando com essa questão de ter um filho atípico e se tornar uma família atípica. Então eu peço, por favor, um olhar afetivo, carinhoso, acolhedor e, sobretudo, respeitoso para todas as famílias que têm filhos atípicos e neurodivergentes. É o meu pedido, com muito carinho, para todos vocês que estão nos assistindo. E aí, terminando, né, essa pauta sobre essa questão da intervenção externa e de ser rede de apoio, é muito importante a gente também pedir, a partir da sua fala, que os amigos e os familiares apoiem essa família, né? Se aproximem, porque eles realmente estão muito cansados. Sim. Eu já entrevistei uma médica maravilhosa, a doutora Cláudia, pediatra aqui do Rio, um beijo para a senhora, muito carinho. Ela falou algo aqui que me impactou muito, Felipe. Ela falou que o emocional de uma mãe atípica é comparado a um soldado no fronte de guerra. O alerta dela fica o tempo todo acionado e isso faz com que ela tenha uma descarga de cortisol gigantesca. Você concorda com essa fala da doutora Cláudia? Do ponto de vista neurobiológico, a gente entende que o nosso cérebro não foi projetado, Tati, para períodos tão extensivos, prolongados de exposição ao cuidado do outro. E a maternidade na neurodiversidade exige atenção individualizada. Muita atenção. Muita. Não à toa, não por menos, em grande parte ao menos, dos protocolos de avaliação, em processos de avaliação neuropsicológica, incluem esta criança demanda mais atenção que os outros filhos, por exemplo, ou demanda mais atenção que as crianças de igual faixa etária. A gente compreende, então, que as crianças na neurodiversidade, os filhos, né, destes pais no contexto da neurodiversidade, demandam um perfil de atenção, demandam um perfil de cuidado que expõe esses pais a períodos prolongados de estresse. Inclusive, incontáveis estudos apontam para o fato de que na maternidade, na neurodiversidade, os pais estão expostos a maior probabilidade de desenvolvimento de estresse crônico. E isso é facilmente compreendido quando nós alcançamos a informação e temos a clareza de que nós podemos cuidar. E, de fato, nós somos fontes de cuidado. Mas todos nós também precisamos de cuidado. Neste processo, quando eu entendo que eu preciso de cuidado, eu entendo também que muitas das vezes eu preciso viabilizar, eu preciso buscar, eu preciso desenvolver esse movimento de encontrar pessoas que estejam abertas a auxiliar, a ser rede, como nós conversamos. Buscar ferramentas, né? Nós sabemos também que, infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem acessar uma rede de apoio, não são todas as pessoas que conseguem construir uma rede de apoio. E neste processo, o que essas pessoas fazem para cuidar de si? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida. É a minha preocupação. Sim. É a minha preocupação real. Hoje, olhando para trás, você sente que essa entrada precoce na profissão te trouxe mais desafios ou mais maturidade? Olha, é difícil definir, talvez um equilíbrio entre as duas coisas, mas eu entendo, na verdade, que o meu processo é um processo atípico, inclusive, de ingresso à universidade, à faculdade, enfim. Foi um processo rico em ampla instância, mas talvez porque eu também sempre estive disposto a enfrentar novos desafios. Eu sempre fui, como posicionei inicialmente, a pessoa do enfrentamento. Você não vai me ouvir dizer não para um projeto. Eu sempre vou estar abraçando o novo. Então, um buscador. Exato, um buscador. Sempre fui apaixonado por literatura, a biblioterapia, que é como nós chamamos na psicologia, é parte fundamental dos meus acompanhamentos. Eu realmente acredito que a informação e o conhecimento
levam as pessoas a um maior nível de consciência sobre si, Sem dúvida. a possibilidade de redução do próprio sofrimento. Falo, inclusive, por experiência própria, é um indicativo que eu dou a todas as pessoas, a quem nos assiste ou nos escuta nesse momento. Busquem informação de qualidade sobre inteligência emocional. Perfeito. Existem, no mainstream, na verdade, do processo da venda da autoajuda, muita informação sem embasamento é vendida, é divulgada, é propagada. Muitas pessoas acabam acreditando que precisam se livrar, por exemplo, de emoções ruins, de emoções lidas como ruins socialmente, né? Porque, pelo ponto de vista técnico, nós entendemos que não existe uma emoção ruim. Existem emoções que são desconfortáveis, mas todas elas são indicativos, são bússolas, nos direcionam para uma maior compreensão do que está acontecendo conosco. E precisam ser acolhidas. Exato. Então, neste processo, eu posso afirmar que eu ganhei muito, eu venci muito em inteligência emocional, eu me aprofundei muito, eu estudei muito, e eu digo que é impressionante, Tati. Eu costumo dizer para os pacientes que é como mágica. Quando você aprende a utilizar as informações que você tem, o conhecimento que você acessa, para reduzir e, inclusive, organizar o seu próprio sofrimento, né, a sua angústia. Entendido que a angústia é inerente à nossa experiência com a vida, ela é uma força da natureza como todas as outras emoções. Nós não controlamos como não controlamos o sol, não controlamos o mar, não controlamos, enfim, a natureza como um todo. As emoções são maiores do que nós. Neste processo, quando eu entendo que a compreensão pode me ajudar a reduzir a intensidade delas, eu entendo, portanto, que no longo prazo eu cada vez sofro menos. Então, o conhecimento liberta, o conhecimento abre portas, e eu definitivamente não faria diferente. Eu tenho orgulho da minha trajetória. Parabéns, parabéns. Muito bonito, muito bonito. Eu gosto muito de ver histórias de sucesso através do estudo. Sim. Porque a gente sempre conversa com os jovens da importância do estudo como um movimento necessário para a independência. Sim. E eu digo a eles, a única forma de sair da situação insatisfeita que você está, morando com a sua mãe, morando com o seu pai, é se tornando independente. Verdade. Então não adianta reclamar. Enquanto você depende de pai e mãe, você vai ter que entrar dentro do sistema deles, porque eles são autoridades. Eles são os adultos da relação. Então não tem discussão. Você vai ter que trabalhar pela sua independência e aí lá na frente, quando você se bancar, você vai conseguir fazer o que você quer. Porque a liberdade, ela vem acompanhada da responsabilidade. E eu trabalho isso com eles o tempo todo. E eu incentivo todos os meus jovens e adolescentes a trabalhar o quanto antes. Estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Porque eu tenho essa experiência de vida como exemplo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Sim. Na loja do meu pai. E o meu pai era militar e empresário. E ele sempre falava assim, todos os meus filhos vão trabalhar cedo, porque vocês vão aprender o senso de responsabilidade, o senso de valor ao dinheiro de vocês. E eu achei assim, no momento, agressivo. Eu, com 12 anos, ser obrigada a trabalhar numa loja, eu queria brincar, eu queria estar livre, enfim. Mas meu pai falava, escola de manhã, à tarde trabalho. Escola de manhã, à tarde trabalho. E hoje eu sou uma pessoa altamente determinada e focada, graças à educação que eu recebi. Porque criança, Felipe, adolescente, clama por limite. A falta de limite é abandono. E eu falo isso para os pais, se posicionem diante desse processo de desenvolvimento humano do filho de vocês. Eles precisam do posicionamento e dentro dessa configuração e estrutura familiar, quem é quem? Às vezes a situação se mistura. Quer dizer, a criança passa a ser o reizinho da casa, o adolescente comanda o espaço e os pais são os reféns. Você deve se deparar com essas situações no seu consultório? Eu costumo utilizar, Tati, a analogia de que você não deixaria o seu filho muito pequeno colocar o dedo na tomada. De fato. Por que não? Por que você não deixaria? Porque com certeza ele vai se machucar. Porque ele vai se machucar. Então você compreende que ele não tem consciência o suficiente para determinar o próprio comportamento. Sim. O que acontece é que conforme essa criança transita para a adolescência e desenvolve alguma identidade, muitos pais acreditam que esse sujeito já possa determinar por si o que é bom e o que é ruim para ele. Quando compreendemos que, na verdade, ele ainda não tem consciência suficiente sobre
muitas das consequências. E escolhas que eles fazem por falta de maturidade. A autonomia é fundamental, a gente precisa identificar maneiras para que o sujeito se expresse, encontre sua própria forma de funcionar dentro dessa estrutura hierárquica parental, mas não é como se ela devesse ser irrestrita. Não é como se um adolescente pudesse definir por si, sem o suporte ou sem a intervenção familiar, tudo aquilo pelo qual ele acredita. Ele ainda precisa de alguma instrução, de alguma orientação para evitar consequências de longo prazo que ele ainda não poderá ser responsabilizado pelas escolhas que tomará. Verdade. Então, nesse processo, como eu impeço uma criança de se ferir pegando uma faca em uma mesa, por exemplo, eu também preciso impedir em alguma instância que meu filho venha a se ferir, tomando uma decisão que possa vir a prejudicá-lo, muitas das vezes num contexto relacional, estando próximos de pessoas. A gente fala muito sobre ambiente na psicologia. O ambiente influencia significativamente o comportamento humano, ele modula a identidade. Então, estando próximos de pessoas, por exemplo, que podem direcioná-lo a valores ou mesmo a ações que são contrárias ao que você observa que seu filho de fato tem instituído, estabelecido, desenvolvido através da formação da identidade. Então, você está certa quando diz que a ausência de limites, na verdade, é uma negligência. Sim. É claro que isso precisa ser feito dentro de um contexto acordado, né? É fundamental que o adolescente tenha previsibilidade. Diálogo. É fundamental que exista um diálogo e que ele veja, que ele entenda o sentido, mesmo que ele não concorde com a regra, muitas das vezes. Porque de imediato eles não concordam. De imediato eles não concordam, de imediato eles se rebelam, de imediato eles acessam esses comportamentos mais hostis, mais evitativos. Mas é tão lindo ver o processo de aceitação, né? É lindo. É lindo. Eu fico encantada quando eu consigo alcançar um momento do entendimento. Sim. E aí eu falo, nossa, ele acomodou a informação que eu precisava. Ela acomodou a informação. Você me entende, né? Eu chego a ficar emocionada. Eu entendo. Porque é um trabalho de formiguinha, Felipe. A gente trabalha com desenvolvimento humano, né? A gente trabalha com vidas. O nosso material é humano. Então, assim, é emocional. É impossível não se envolver emocionalmente nesse processo. Sim, sim. Então, cada progresso, cada avanço é um prêmio para o profissional que trabalha com afetividade, com intencionalidade. Verdade. Os pais nesse processo, é claro, não serão perfeitos, eles estão tendo sua primeira experiência com a vida também, muitas das vezes é o primeiro contato com a maternidade e com a paternidade, mas eles precisam estabelecer e ter claro que a responsabilidade sobre um adolescente ainda é dele, sobre as consequências que vêm, ainda se direciona aos responsáveis. Eles são os adultos. Eles são os adultos. Nós não podemos esperar, por exemplo, uma ampla capacidade empática de um adolescente como podemos esperar de um adulto. Verdade. A gente entende que o mundo do adolescente é mais autocentrado. Ele está nesse processo de determinar suas verdades. Entenda, Tati, nós vivemos a infância toda sendo conduzidos pelos nossos pais e pelo mundo. Nós vivemos na infância entendendo, lendo, aprendendo mais sobre as regras desse mundo. Quando acessamos a adolescência, é muito natural que nós venhamos a buscar a nossa verdade, que nós venhamos que nós, neste processo, tentamos encontrar aquilo que nós acreditamos. E muitas das vezes isso pode soar disruptivo para os pais. Não necessariamente. É muito possível, por exemplo, que durante a adolescência esse indivíduo tenha crenças e tenha verdades que pouco tempo depois, ao ingressar na juventude e posteriormente na vida adulta, ele irá desacreditar, basicamente. Então ele irá confrontar e perceber que, o que eu tinha de informação para poder concluir qualquer coisa nesse momento era limitado. Verdades então, desconstruídas. Exatamente. As verdades, elas vão sendo ressignificadas. Eu costumo brincar que na infância nós não temos as nossas verdades. Na adolescência temos todas. Eu costumo falar com os pais. Depois, quando a gente volta para a vida adulta, a gente percebe que, na verdade, nada é tão estático assim. Tudo é muito dinâmico. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. E nada é tão absoluto, nada é tão dicotômico, tão 8 ou 80, sabe? Nesse processo a gente precisa buscar a flexibilidade. Habilidade cognitiva fundamental. Flexibilidade é fundamental. Exato. Harmonia nas relações, harmonia nos processos, harmonia na vida, né? Sim.
eu peço muito aos pais o tempo todo, né? Se mantenham no presente. Sim. Se mantenham no presente. A vida é aqui e agora. Eu até tatuei essa frase aqui para poder me situar, sabe? Porque às vezes quando eu vou muito para o futuro, eu sinto uma certa angústia, ansiedade. E aí eu penso, não, eu preciso me autocentrar, eu preciso estar no presente. Então eu vivo um dia de cada vez, sabe, Felipe? Porque o passado, ele me traz depressão. E o futuro, ele me traz ansiedade. Então, trazer essa informação aqui para as pessoas que estão nos assistindo é de suma importância. Sim. Porque o presente, ele nos traz a satisfação de viver um dia de cada vez. Sim. E para as crianças e adolescentes neurodivergentes, passar essa informação e eles conseguirem aplicar dentro do dia a dia deles diminui muito a questão da desregulação emocional. Sim. Você concorda comigo? Concordo. Eu falei em um breve momento sobre ambivalência emocional e sobre como a maior parte das pessoas tem dificuldade para compreender que emoções são passageiras. Falei no contexto da maternidade na neurodiversidade, em que a gente entende que um sujeito pode amar profundamente o próprio filho, ao mesmo tempo em que ele precisa, por vezes, de espaço. E que ele é entendido que ele esteja profundamente cansado. Certo. Mas existe uma analogia na terapia cognitivo-comportamental, uma espécie de metáfora, que eu gosto muito, utilizo muito no consultório, inclusive está lá, eu tenho um vídeo sobre isso no meu perfil no Instagram também. Se chama Emoções São Como Ondas. Aproveita para falar seu Instagram. Meu Instagram é @mind neuropsicologia. Só letra. MIND neuropsicologia. Isso. Sigam o Felipe, tá, gente? Será um prazer ter vocês lá acompanhando a gente. Quando a gente fala sobre a compreensão de que emoções são como ondas, Tati, a gente entende que emoções são passageiras. E também são uma força da natureza. Elas vêm até você, atingem um pico. Isso, na maior parte das vezes, em um primeiro momento. Então, em um primeiro momento, quando você está tendo contato com essa emoção, por exemplo, você trocou de emprego, você saiu de uma relação, você está muito cansado, você foi punido por alguém. É natural que a sua angústia ou a sua ansiedade, por exemplo, estejam muito elevadas. Sim. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas neste momento? Elas se desesperam. E aí, o problema não é a emoção em si, mas a reação do sujeito a essa emoção. É ele passar a pensar, eu não deveria estar sentindo isso. Eu não era para estar dessa forma. Negar a emoção. Negar a emoção. Nesse processo, quando eu compreendo que a emoção vem até mim, ela tem um pico que é perfeitamente natural, mas ela passa, ou seja, ela não persiste. Isso é empírico, pessoal. Não existe uma emoção que vai durar a vida toda. Nem positiva, nem desconfortável. Então, a expectativa de felicidade de muitas pessoas, por exemplo, é completamente ilusória. Porque a felicidade, ela se constitui por momentos, por contemplação. Sim. Você não sente felicidade o tempo todo. Eu tenho esse entendimento. Um excelente exercício disso é você observar quando você assiste a um filme que te emociona. Você pode sair de um filme angustiado, ou assistir a um filme de terror e ficar com medo, mas essa emoção é passageira. Quando a emoção perdura, a gente diz que ela deixou de ser emoção e passou a ser estado de humor. Toda emoção em excesso representa um transtorno mental, por exemplo. Então, quando a gente fala de medo em excesso, nós estamos falando de síndrome do pânico. Sim. Quando a gente fala de tristeza em excesso, muitas das vezes estamos falando de depressão. Quando falamos de ansiedade, quando falamos de raiva em excesso, um transtorno de conduta. Consegue entender? Bipolaridade. Muitas das vezes, as emoções, quando... Eu não posso falar sobre a bipolaridade especificamente, porque a bipolaridade ainda tem um caráter biológico, genético muito marcado. Precisa ser lida através de um contexto um pouco mais complexo. Mas as emoções, por exemplo, a ansiedade em excesso produz um transtorno de ansiedade generalizada. Eu me refiro à bipolaridade porque eu observo que o bipolar ele tem picos de violência, né? Momentos de agressividade. As pessoas estão tranquilas e de repente tem aquela explosão de raiva. Geralmente o que é lido, o que nós lemos socialmente como agressividade na bipolaridade vem do que nós chamamos de episódio maníaco, né? Ou hipomaníaco. Então, o sujeito está em um estado mais eufórico na maior parte das vezes. Ele pode apresentar comportamentos que, inclusive, parecem positivos a um primeiro contato. Quando você tem um olhar um pouco mais superficial, o sujeito estava deprimido
e agora ele parece estar saindo mais, estar indo mais a festas, estar buscando mais as pessoas. Isso pode ser lido inicialmente como positivo, mas não necessariamente. O estado maníaco, o sujeito também pode comprar compulsivamente, acessar outros comportamentos que posteriormente, inclusive, fortalecerão o estado deprimido de humor. Então, essa oscilação entre esses dois quadros pode fazer com que o sujeito, de fato, apresente emoções mais intensas. Bem complexo, bem sofrida a bipolaridade. Bem complexa. Eu diria, inclusive, que é um dos transtornos, no processo de psicodiagnóstico, né, no processo de avaliação neuropsicológica, por exemplo, exige um olhar muito, muito cuidadoso e inclusive, é necessário que você observe não apenas os critérios diagnósticos, mas os diagnósticos diferenciais, né, porque ele é muito próximo do transtorno depressivo. Ele muitas das vezes vai ser similar a um transtorno depressivo, uma distimia, por exemplo. Então é um quadro bem complexo. Vamos entrar nessa questão das avaliações neuropsicológicas. Na prática, como é o seu dia a dia no consultório, Felipe? E o que as pessoas geralmente não imaginam sobre o trabalho de um psicólogo clínico? Certo. Na prática, eu basicamente equilibro a minha agenda entre atendimentos com pessoas de todas as idades. Eu atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos com diferentes demandas. E em alguns momentos tenho espaços separados de agenda, basicamente, para realizar procedimentos de avaliações neuropsicológicas. Esse procedimento, a quem não conhece, é um procedimento que costuma ter entre 8 a 12 consultas, em que nós investigamos o funcionamento do sujeito, avaliamos potencialidades e dificuldades. E nesse processo também, tanto confirmamos quanto descartamos eventuais hipóteses diagnósticas, muitas das vezes encaminhadas por profissionais de medicina, muitas das vezes solicitadas pela própria escola, por exemplo. Claro que não apenas em casos de crianças, né? Adultos também buscam o processo para melhor se compreender. Então, neste processo, nós aplicamos uma bateria de testes, alcançamos essas conclusões através de dados empíricos, através de informações que podem ser conquistadas com o que você obtém de resultado através desses instrumentos, para além da construção de todo o olhar clínico. Mas, respondendo à sua questão de qual seria a questão ou o aspecto da psicologia clínica que a maior parte das pessoas não imaginam, eu diria que muitas pessoas têm dúvidas sobre como os psicólogos se sentem em relação aos seus pacientes e como eles se comportam quando não estão em contato com esses pacientes. Muitos pacientes se questionam, através do princípio da neutralidade que se construiu ao longo dos séculos, se o psicólogo se importa, se ele se preocupa em alguma instância, se ele pensa no paciente quando o paciente não está em consulta. Pessoal, nós não somos robôs. Definitivamente nós pensamos, nós nos importamos, nós nos lembramos. Neste processo nós estamos acompanhando pessoas. Existe construção de vínculo, sim. Exato, com certeza. O vínculo, na verdade, Tati, como você costuma dizer, né, o afeto afeta. O afeto afeta. O vínculo, na verdade, é uma parte fundamental, especialmente falando sobre esse trabalho com crianças e adolescentes. É uma etapa, eu diria que é a primeira parte do trabalho. Quantas vezes atendi adolescentes que chegaram ao consultório no primeiro momento, certos de que não voltariam porque estavam ali pela determinação dos pais. E ao fim das consultas eu sempre pergunto, como foi para você? Sempre faço uma brincadeira, foi ruim, foi péssimo, foi horrível, para poder quebrar um pouco o clima, deixar eles um pouco mais descontraídos, mais leves, sem colocar sobre eles, sem incumbi-los da responsabilidade de gostar de estar no processo terapêutico. E nesse processo a gente se vincula, a gente permite com que o outro seja o outro, com que ele não tenha uma responsabilidade dentro do processo. Eu assumo a responsabilidade pelo nosso vínculo, né? Eu acredito que sobre isso. O espaço terapêutico não é um espaço para que o profissional tenha expectativas sobre o paciente. Muito pelo contrário. Nossa única expectativa deve ser a de que essas pessoas vão ter dificuldades e que nós devemos buscar estar preparados para ajudá-las com essas dificuldades. Na sua visão, Felipe, onde a escola mais falha hoje quando o assunto é inclusão? Pergunta complexa. Eu diria que eu felizmente posso afirmar que eu tenho tido um contato muito positivo com as instituições escolares por onde tenho passado. Inclusive, eu tenho um contato muito aprofundado com a maior parte delas no local onde eu trabalho, onde eu atendo.
posso dizer que sou bem recebido, Isso é muito bom. elas são abertas às intervenções. Eu entendo que essa não é a realidade de todos, eu realmente entendo. Eu entendo, inclusive, que muitas famílias se deparam com essas limitações. Eu acredito que para as escolas, a inclusão, por mais que já esteja sendo discutida dentro do contexto educacional e psicopedagógico há bastante tempo, ela ainda é um processo adaptativo. É como se esses profissionais estivessem acessando essas informações desde o quê? 2020, a gente poderia colocar? De 2020 para cá, que as pessoas começaram a buscar mais entender e ler sobre a neurodiversidade, acessar mais conhecimento sobre. Então, eu diria que a principal falha de uma instituição escolar, dentro do processo de inclusão, seria não estar aberta a aprender. A principal falha de qualquer profissional sempre será não estar aberto a ouvir o que o outro pode trazer para contribuir. Eu digo isso em todas as escolas que passo, Tati. Eu digo, não tenham receio de pedir ajuda para o domínio clínico. Não tenham receio de contactar o psicólogo e dizer, olha, fulaninho está apresentando o comportamento X e a gente não está conseguindo administrar esse comportamento dentro do contexto escolar. O que é que a gente faz? O psicólogo está ali enquanto na parte fundamentada do desenvolvimento clínico daquele paciente para auxiliar essa instituição a lidar e acessar informações, a lidar com as dificuldades e acessar informações que muitas das vezes ela não vai conseguir acessar sem esse outro olhar. Então, o profissional de psicologia nesse contexto, como psicopedagogo, ele está ali para auxiliar. Ele está ali para ajudar a escola a desenvolver um plano interventivo, um plano de ação. Ele pode sentar com essa equipe e dizer, olha, eu acredito que a causa, o antecedente deste comportamento seja isto. Testando esta hipótese, acredito que poderíamos conduzir esse comportamento desta determinada forma. Sim. Então, um plano de ação diretivo, inclusive o meu principal propósito, todas as vezes que busco uma escola, eu acho que é fundamental que a gente sente, discuta problemas reais, que a gente seja diretivo, que sejamos específicos, que possamos discutir como conduzir esses comportamentos com um conteúdo técnico, embasado cientificamente. Eu sou um ávido defensor da psicologia baseada em evidências. Eu acredito que a psicologia bebe muito de muitas fontes, a filosofia é fundamental, mas nós precisamos ter um olhar técnico porque essa família está em sofrimento. Todas as vezes que a escola liga para a família para dizer hoje o seu filho fez isso, isso e isso, é uma mãe que sofre. Consegue compreender? Totalmente. Então, e pegando esse gancho seu, né, muitas famílias chegam exaustas, confusas e até culpadas no seu consultório, né? Verdade. E aí, qual costuma ser o primeiro acolhimento que você faz para esses pais, Felipe? Eu acredito, Tati, e mais uma vez referenciando, acredito que o foco no resultado assegura. As pessoas precisam de tempo, definitivamente elas precisam de tempo, e eu dedico algum tempo ao acolhimento, eu dedico algum tempo ao interesse, de fato, pela vivência e pela experiência do outro. Eu acredito que a abertura, nós chamamos através da psicologia humanista de apoio incondicional, né? Eu preciso ter uma abertura incondicional ao que o outro me traz. Então, eu não posso produzir um julgamento dessa vivência. O acolhimento, em primeira instância, é você ler a vivência e a experiência do outro através da lente dele, não da sua. Verdade. Então, eu preciso entender a intensidade desse sofrimento, eu preciso entender o que produz esse sofrimento para, a partir disso, buscar encontrar formas e recursos, caminhos para auxiliá-los. Cada um dos personagens. Exatamente. Porque não adianta ter uma percepção diante só da fala da família. Verdade. Né? Você tem que dar atenção também à perspectiva da criança ou do adolescente em acompanhamento. A perspectiva da criança, a perspectiva da família, a perspectiva da escola, o trabalho... Dos profissionais que acompanham, como você me ouviu. Um trabalho efetivo, Tati, em psicoterapia é um trabalho de alinhamento institucional. Então, assim, eu preciso alinhar clínica, família e escola para que todos estejam fazendo, conduzindo, direcionando de uma mesma forma, fazendo a mesma coisa. Alinhamento, né? Alinhamento. É o que eu converso sempre com todas as pessoas que acompanham as crianças que estão no meu consultório. E o atendimento, mesmo sendo online, eu gosto muito de trocar com as mães. Eu sempre, antes de terminar o atendimento online, eu chamo essa mãe, dou um feedback do que foi trabalhado ao longo do atendimento online e peço a ela apoio nesse processo ao longo da semana até
que aconteça o próximo encontro, porque normalmente são semanais. E esse vínculo construído com a família, esse apoio, né, dentro dessa perspectiva de autoajuda, né, funciona. Sim. Nós temos que ter realmente uma abertura, um diálogo que traga para essa criança, para esse adolescente, benefícios reais. Sim. E só em parceria com a família isso acontece. Verdade. Só em parceria com a escola isso acontece. Em treinamentos de equipe, eu costumo dizer para os profissionais que estão em contato comigo que nós também não podemos temer o feedback. Nós precisamos tanto identificar quais são as expectativas da família, quanto buscar feedback sobre o trabalho que temos realizado. Você falou uma coisa muito legal agora. Eu tenho uma criança autista que eu já acompanho há 4 anos. Ele é maravilhoso. Ele vai saber de quem eu estou falando, porque eu acho até que eu posso divulgar, porque ele tem muito orgulho da ideia que ele deu para a tia Tati. O João Guilherme, ele é um menino maravilhoso, inteligentíssimo, fora da curva. E ele falou assim: tia Tati, por que você não faz um termômetro de satisfação no consultório? Do nada, ele teve essa ideia. Aí eu falei assim: termômetro, João? Como assim um termômetro de satisfação? Ele falou assim: você coloca aqui, ó, para a criança bater, para dar a nota de cada atendimento. Isso aí. Eu falei assim: que ideia sensacional, que incrível. Sim. Quem não tem medo do que faz, não tem medo da nota. Verdade. Aí eu falei assim: filho, titia vai providenciar. Muito legal. Mandei fazer um termômetro de satisfação e ele disse assim: se alguém copiar, eu quero receber direitos autorais. Poxa, eu ia dizer agora que eu ia produzir um. Eu vou pedir autorização do João, tá? Se o João autorizar, você pode colocar. Vou conversar com ele. E aí ele tem muito orgulho disso. Toda vez que ele chega, ele fala assim: tia Tati, as crianças estão usando o termômetro? E nós precisamos incentivar o feedback honesto, tanto das crianças quanto dos adultos, dos pais também. É fundamental que eles tenham ciência do trabalho que tem sido realizado através da orientação parental, por exemplo, que eles conheçam o tratamento sobre o qual eles estão investindo também e que eles possam acompanhar esse processo de modo a que possam fazer de maneira similar, né? É fundamental que a gente, neste contato com a criança, venha a instruir os pais para que eles possam enriquecer também o repertório deles. Mas a alegria da nota máxima é inenarrável. Acredito. Porque cada atendimento é uma experiência diferente. Acredito. Então, a ideia do João, eu espero que o João entenda que essa ideia pode ser aproveitada por outras pessoas, né, João? Vamos compartilhar, quem não divide não faz amiguinho, olha o que a tia Tati sempre fala. Felipe, querido, vamos lá. Na sua visão, qual o papel real do psicólogo dentro do ambiente escolar? Eu acredito que o psicólogo, na verdade, ele pode ter múltiplas atuações dentro do contexto escolar. Por exemplo, existem os psicólogos que atuam dentro da escola, no contexto educacional. Então, é um psicólogo contratado pela instituição para intervir. Esse profissional não faz acompanhamento clínico, o atendimento. Isso é importante para as famílias que nos acompanham, para que elas entendam que o psicólogo da escola ele não vai conseguir acompanhar de fato o seu filho clinicamente, então talvez ele não consiga intervir diariamente naquela demanda. Importante você falar isso. Ele está ali muitas das vezes para demandas emergenciais, ele realiza o que nós chamamos de plantão psicológico. Então é um atendimento curto para tentar sanar ou ajudar aquele aluninho a solucionar sua questão emergencial. E muitas das vezes realiza intervenções grupais, pensa em projetos para a escola, para desenvolver o repertório socioemocional e, enfim, isso no contexto escolar. No contexto clínico, a atuação do psicólogo frente à presença de um paciente que demanda que ele esteja em contato com uma escola é uma atuação interventiva que auxilia a escola com as questões que têm surgido, mas que, em especial, pense no bem-estar e paute sua atuação e suas intervenções no bem-estar deste paciente. Muitas das vezes, o que a escola pode ler como adequado para essa criança será diferente do que eu, enquanto profissional de saúde mental, vou entender como adequado para ela. E nesse processo eu preciso sentar com a escola e ajudá-la a entender alguns desses conceitos e até mesmo estar aberto a ouvir o que eles têm a me posicionar. Então, neste processo eu preciso tanto entender a perspectiva que se constrói, quanto intervir pontualmente nas demandas que a escola apresenta, ao mesmo tempo em que estou sempre tratando como minha pauta primária o bem-estar desse paciente. Perfeito. Então, eu preciso estar priorizando o progresso e a evolução dele nesses contextos também. Esclarecedor, muito bom. Aproveitando a sua fala em relação à importância dessa questão vinculada à escola, eu quero
lembrar que o livro Além do Autismo é uma ferramenta muito importante para o aprofundamento sobre o entendimento do TEA. É um livro que trouxe realmente muita clareza para as famílias e para as escolas, porque são profissionais falando das suas práticas. Não existe aqui somente teoria. Tem embasamento teórico, tem referências, mas tem, sobretudo, prática. E o meu capítulo ele trata exatamente dessa questão vinculada ao desenvolvimento da criança através da construção de vínculos e da afetividade. Esse livro se tornou um best-seller em um mês de lançamento. Incrível, Tati. Parabéns. Foi assim um presente para mim, sabe? Entender que tanta gente precisa de informação sobre o autismo. Verdade. Essa é a reflexão que eu tenho. Sim. Quando um livro estoura dessa forma. Né? Muita gente sedenta de informação. E eu tenho certeza que esse livro é e continuará sendo um farol para famílias e profissionais. Incrível. Indico e peço que os profissionais que atuam no dia a dia com crianças atípicas façam a leitura desse livro, adquiram como material de estudo, porque vai ser de grande importância para o seu desenvolvimento e aprendizagem. E o lançamento que aconteceu em dezembro, que é o livro novo, Vozes da Neurodiversidade, que é o filhotinho que nasceu agora, que também traz informações super valiosas. Inclusive, hoje a gente vai estar entrevistando aqui 2 autores que vieram de outros estados para compartilhar saberes conosco. E eu estou muito feliz com mais um filho, né? Porque o livro é um filho, é um legado. Eu, qualquer dia desses, ou daqui a alguns anos, espero eu, não estarei aqui, mas convivendo neste mundo. Mas os livros, eles são o meu legado. Tudo que eu escrevo fica para a posteridade. E é muito importante a gente deixar nossa marca no mundo através do livro. Eu mencionei a biblioterapia. Para os profissionais de psicologia que estiverem nos assistindo nesse momento, são 2 excelentes aquisições. Maravilha. Para acesso à informação e até mesmo para ajudar os pacientes de vocês a acessarem conhecimento e informações sobre. Como eu disse, sou um defensor da literatura. Eu acho que os livros mudam o mundo. Os livros mudam o mundo e a leitura muda os nossos pensamentos e as nossas expectativas em relação à vida. Perfeito. Eu mudei muitas coisas esse ano. Aliás, eu estou num processo de mudança desde o ano passado, de autocuidado, porque eu preciso ser exemplo para essas mães. Sim. Então eu pensei, se eu trabalho, né, dizendo que a gente precisa cuidar de quem cuida, eu preciso cuidar de mim, porque Verdade. eu cuido de muita gente. Sim. Eu cuido de muita gente, então eu preciso cuidar de mim. Então eu entrei num processo de emagrecimento, tratamento com um médico maravilhoso. Eu eliminei 15 quilos, eu faço atividade física diariamente. Fundamental. E eu estou realmente na melhor fase da minha vida. Pessoal, não tem como fugir disso, tá? Se vocês querem ter saúde mental, a prática de atividade física essencial. Ela é fundamental. Maravilhoso ter mudado e ter dado esse start na minha vida, porque hoje eu consigo ter mais disposição, eu preciso ter mais energia e eu me sinto muito mais feliz. Sim. Então, pais, mães que estão, de certa forma, estagnados, né, um pouco procrastinados, invistam numa atividade física diária para o seu bem-estar físico, emocional e mental. Invistam numa terapia contínua para o seu desenvolvimento e para o seu autoconhecimento. Muito importante vocês se cuidarem, porque os filhos de vocês precisam muito de pais felizes, de pais saudáveis, porque vocês são o número de emergência deles. É verdade. Esses são, inclusive, a gente inclui a atividade física como um dos 3 princípios fundamentais da saúde mental. Se vocês precisam pensar no que organizar primeiro, eu diria, primeiro o sono, sempre. O sono é fundamental, ele é responsável pelo processo de homeostase, ele é responsável até mesmo pela recuperação das suas habilidades mentais, das suas funções executivas. Então, regulem os sonos de vocês. Posteriormente, cuidem da alimentação de vocês e cuidem de uma prática de atividades físicas que é fundamental, assim. Ouçam esse profissional capacitado e gabaritado. Vamos lá. Felipe, se você pudesse deixar uma mensagem para as famílias que estão começando agora o caminho da inclusão, buscando por uma avaliação neuropsicológica, qual seria a sua orientação, querido? A minha orientação seria: nós precisamos sempre ajustar o nosso olhar para a realidade.
Nós precisamos ter cuidado com as nossas expectativas. Nós precisamos estar abertos ao novo. Em especial, precisamos ser flexíveis. Neste processo, eu diria a vocês, busquem olhar com carinho para os filhos de vocês também. Busquem olhar com carinho, e aí não falo só no contexto da neurodiversidade, falo também no contexto da neurotipicidade. Nós podemos dizer que as crianças estão em um processo de formação que elas dependem de nós, e que em especial elas dependem que nós venhamos a acreditar nelas quando elas próprias não acreditam. Nós somos formadores para as crianças, elas nos têm como exemplos, o desenvolvimento da relação afetiva delas com elas mesmas e com o mundo parte da relação delas com os seus cuidadores e com pares, enfim, as experiências que têm. Então precisamos acreditar, nós precisamos acreditar que encontraremos bons profissionais para cuidar de nós de fato, quando necessário. Precisamos acreditar que é possível encontrar uma rede de apoio, formar uma rede de apoio em espaços como quem cuida de quem cuida, entende? Nós precisamos até mesmo espaços clínicos, eu entendo, fazendo um recorte socioeconômico, que todas as pessoas não conseguem acessar necessariamente todas as intervenções clínicas que são necessárias na neurodiversidade, mas que nós precisamos buscar e acreditar que existem formas de chegar lá. Nós precisamos construir isso. Então eu diria, tenham um olhar flexível para os filhos de vocês e tenham um olhar flexível em especial para vocês mesmos. Neste processo, se vocês não estiverem bem, dificilmente conseguirão cuidar de outra pessoa. Maravilhoso. E para os educadores e profissionais da saúde, o que nunca pode faltar quando se trabalha com o ser humano, Felipe? Nunca pode faltar respeito. Eu acredito que eu sei que é o básico, eu entendo que é o básico, mas eu entendo também que é algo que facilmente se perde se não é cuidado e zelado com atenção. Respeite seus pacientes, na presença deles, na ausência deles. Pense sobre eles com respeito, pense sobre as dores deles com respeito. Cuidem com cuidado, de fato, das pessoas que buscam vocês, esperando por suporte, muitas das vezes num contexto emergencial, aguardando, de fato, um olhar atento, cuidadoso, meticuloso sobre a própria dor, aberto. Tenham respeito pelos pacientes de vocês. Tenham cuidado com as dores deles. Elas são fundamentais, elas são motor para muitas das experiências desses seus pacientes. Então, como nós temos as nossas dores, como nós temos as nossas dificuldades, nossos pacientes também têm. Então, Tati, é o que eu sempre digo. Nós gostamos de ser bem cuidados. Nós gostamos de ser bem tratados. Portanto, quando estamos em posição de cuidar, precisamos cuidar com cuidado. Precisamos tratar com cuidado. Muito bonito. Então tenham respeito, em especial, não percam nunca o fio do respeito pela vivência do paciente. Não acreditem nem por um segundo que vocês sabem mais sobre eles mesmos que eles mesmos. Tenham abertura para ouvir a experiência deles e entender como eles concluem essa experiência. E, por fim, busquem ajudá-los a alcançar seus objetivos, seus valores e suas aspirações. A vida precisa ter sentido. E a verdade é que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Perfeito. Né? A gente precisa realmente entender que cada ser humano é único, individual e carrega suas histórias, a sua história, as suas marcas, as suas vivências. Isso torna especial. Sim. Né? Pela sua individualização, pela sua história única. Sim. E é muito bonito saber que existem profissionais que têm um olhar que você tem. Meu Obrigado. amigo, eu quero agradecer demais a sua participação. Eu achei que esse podcast vai trazer, eu tenho certeza que esse podcast vai trazer muita clareza, muita informação de qualidade para as pessoas que vão assistir. Você é incrível. Tá? Eu poderia passar longas horas conversando com você. Ai, que prazer. Longas horas conversando com todos vocês. Que prazer. Eu fiquei emocionada, feliz e grata pela sua presença aqui hoje no Fala Tati Podcast. E quero dizer que vai ter convite 2 para você voltar. Como eu disse, eu não sei dizer não para nenhum convite. Então eu vou estar aqui. De qualquer forma, será um prazer, será uma honra. Muito obrigado pelo... Sou eu quem agradece. Obrigado, tá? Deus. Foi muito bom ter você aqui. E eu tenho certeza que todas as pessoas que irão assistir
o Felipe, né, nessa entrevista, nesse momento de Fala Tati Podcast, vai entender a forma com que ele se colocou e trouxe o entendimento da psicologia e do trabalho dele, que é de alta dedicação, empenho, intencionalidade. Gratidão mais uma Muito vez. Obrigado. Fala Tati Podcast.